Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui no Sem Censura e hoje vamos falar de superação e aceitação, cidadania, informática para idosos e Instagram. Os nossos convidados são José Carlos Moraes, que é médico para atleta e escritor. Ele lançou um livro sobre a sua autobiografia, Roda Vida, Memórias de um Cadeirante, e onde ele conta a sua própria história. Walter Araújo é personal trainer tecnológico. Ele fala sobre os benefícios da informática para os idosos. Mariana Mussi é pesquisadora e documentarista. Ela está lançando o livro Narrativas Fotográficas no Instagram. E Alexandra Ullmann é advogada e psicóloga. Ela explica as mudanças nas certidões de nascimento, casamento e óbito com a inclusão do CPF. E a gente agora vai saber com Bruno Barros, o nosso produtor de web, como é que vocês podem fazer para participar do Sem Censura. Olá, Bruno. Oi, Cátia. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Muito boa tarde ao senhor, a senhora que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Para participar, você já sabe, né? Hashtag Sem Censura, sua mensagem cai aqui. Eu passo para os nossos convidados. É facinho, Cátia. Isso. Gente, nós temos uma novidade aí a partir do dia 1º de janeiro. Todos os cartórios vão ter que estar muito aptos com as novas situações, ou seja, uma resolução do CNJ que prevê que certidões vão ter que ter CPF, que os nenéns todos que estão nascendo vão ter que ter CPF. Com a gente, doutora Alexandra Ullmann. Doutora Alexandra, boa tarde. Boa tarde. Vamos boa explicar, tarde a todos. vamos explicar essa questão para quem está em casa. Nasceu o filhinho, na hora que vai registrar, já tem que ter um número de CPF? Já tem que ter o número de CPF, que já vem registrado agora como um documento único, na realidade, para que essa criança não fique. A ideia inicial é para que essa criança não fique sem registro. Né? Tem muitas crianças que ficam sem certidão há muito tempo. Essa criança agora já nasce com o CPF, já vai ter bonitinho na certidão de nascimento o CPF. Agora, o que é bacana nessa certidão nova é que tem outras novidades também estruturais. A gente não tem mais o campo pai e mãe, a gente passa a ter campo filiação. Ou seja, ele cabe pai, mãe, cabem casais homoafetivos, cabem qualquer tipo de casais que possam querer registrar uma criança. Outra novidade interessante da certidão é que você não precisa mais registrar a criança como sendo nascida no local onde ela nasceu. Ela pode ser registrada com o local onde a mãe vive. Vamos supor que eu moro no Rio de Janeiro, mas eu vá em viagem a São Paulo e minha filha nasce em São Paulo. Eu não preciso registrar ela como sendo nascida em São Paulo, e sim como sendo natural do Rio de Janeiro. Mas tem um campinho lá para botar que é de São Paulo também. Ah, tem um que bota onde você quer e o outro que é de São Paulo. Exatamente. Eu até ouvi dizer que é porque muitas mães de cidades do interior tinham que ter seus filhos em cidades grandes, porque não tem um hospital ou uma clínica naquela cidade. E quando elas voltam para suas cidades, elas não veem a identificação do filho com aquela cidade onde elas estavam, ou a família. Então, isso foi até por conta disso, para que haja uma identidade da criança com o local onde a família dela está. Onde a família está e reside, né? Então, é uma possibilidade agora se colocar, é uma opção, né? Não é obrigatório, mas é uma opção. Agora, doutora, é tão estranho a gente ter um neném com CPF, né? Não é estranho, gente? Isso tem a ver também com a questão da declaração de imposto de renda? Vai ter que se declarar? Também. Gente, o neném já nasce sabendo como está o mundo. Não, mas tem algumas coisas interessantes aí que a gente não leva em consideração. A gente que lida com direito de família, a gente vê muita questão de alimentos, que a gente chama de pensão, né? Então, vamos supor que a mãe tenha 2 filhos e o pai esteja pagando pensão. Se essas crianças tiverem CPF, porque hoje na declaração de imposto de renda tem lá o CPF do menor também. Se as crianças tiverem CPF, olha que é uma coisa boa também, por um lado é muito bom. Se as crianças tiverem CPF, eu registro que eu pago, vamos supor, 5 mil para um, 5 mil para outro e nada para a mãe. Se as crianças não tiverem CPF, eu tenho que declarar que eu vou pagar 10 mil para a mãe. O que acontece? O valor que exceder, né, o mínimo para o desconto do imposto de renda, ela vai ter que pagar imposto de renda sobre essa diferença. E vamos supor que ela ganhe mais 10 mil. Então, ela corre o risco de, somando essas pensões, mais o valor que ela recebe pelo trabalho dela,
ela corre o risco de ter que subir de alíquota. Então, tem algumas vantagens. E eu acho que a questão hoje é evitar pessoas sem registro, evitar que hajam CPFs duplicados, que hajam crianças registradas com 2, 3 CPFs. Então, a ideia, eu acho que é fazer como um documento único de registro nacional. E o que muda nas certidões de casamento, por exemplo? A mesma coisa, tem esses registros, é obrigatório agora colocar a nacionalidade das partes, que não era antes. O mais importante é de óbito, idem também, o mais importante efetivamente foi a mudança da certidão de nascimento. Entendi, Entendeu? que isso é que vai fazer a grande diferença a partir de 1º diferença. de janeiro. Mas tem outras diferenças também que vem aí nessa resolução do CNJ e que a gente está falando pouco delas. Eu queria até que você aproveitasse, doutora Alexandra, para esclarecer outras novidades. Bom, nós temos como uma novidade a questão da possibilidade da declaração da maternidade ou paternidade socioafetiva no próprio registro. Eu não preciso mais entrar com uma ação. Como é que funcionava até agora? O casal, pais biológicos da criança, se separam. A mãe ou o pai, que detém a guarda física do menor, vamos supor, começa uma nova relação e esse padrasto, o pai biológico permanece na certidão e esse padrasto, no caso, cria essa criança durante muitos anos. Em algum momento, ele cria uma relação socioafetiva com essa criança, ele passa a ter amor por essa criança vê-lo como uma figura importante, não como substituto do pai, nunca, mas como uma figura importante na vida dele. Até então, esta pessoa, ou a mãe da criança, ou ele próprio, poderia entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva. O judiciário ia receber esta ação, ia mandar isso para um estudo psicológico, estudo social, para verificar se aquele núcleo familiar, né, se há realmente essa relação socioafetiva naquele núcleo familiar. Como esta criança vê este terceiro na relação? Vê como um padrasto, vê como uma figura importante. Muitas vezes, esse pai socioafetivo ou essa mãe socioafetiva sustenta financeiramente esta criança também. Então, nós temos que lembrar o seguinte, até então, a paternidade ou maternidade socioafetiva só poderia ser feita ou regulamentada por lei. Ela só seria declarada por uma sentença judicial. Neste momento, com essa resolução do CNJ, está autorizado a este padrasto ou a esta madrasta ir ao cartório e registrar uma paternidade socioafetiva. Agora, doutora Alexandra, precisa que a mãe ou o pai dessa criança autorizem também? Ou, por exemplo, alguém se sente pai socioafetivo e vai lá e no cartório entra pela porta e diz, não, eu moro, eu sou o pai dessa criança. Existem, tecnicamente, há uma grande discussão, isso está muito novo ainda, está todo mundo ainda discutindo muito essa lei nova. A questão é a seguinte, existem algumas regras, por exemplo, tem que ser maior de 18 anos, entre a idade da criança e o pai ou a mãe socioafetivo tem que ter 16 anos de diferença. Tecnicamente, a criança a partir de 12 anos pode opinar se quer aquele pai ou aquela mãe socioafetiva, o que é uma questão bastante complexa. Nós temos questões outras mais sérias que a gente vem discutindo, né? Que é o seguinte, a paternidade socioafetiva ou a maternidade, eu estou falando paternidade, mas é a mesma coisa, maternidade e paternidade. Ela é registrada em cartório. Eu vou lá e me declaro mãe socioafetiva. Só que para eu destituir ou desconstituir essa maternidade socioafetiva, só posso fazê-lo através de uma sentença judicial. Então, existem consequências muito sérias desse ato meu. Uma delas é, esta criança passa a ser herdeira deste pai ou mãe socioafetivo. E nós temos que lembrar que vai concorrer igualmente com filhos biológicos futuros. Ou seja, se essa relação hoje termina,
ele casa ou ela casa e tem novos filhos, ele não pode simplesmente discutir e desconstituir esta paternidade ou maternidade por simples vontade. Ele vai ter que entrar com uma ação e dizer, olha, não quero mais ser mãe ou ser pai dessa criança porque eu não quero dividir herança. Isso não existe. Agora, e se esse pai ou essa mãe socioafetiva vier a falecer? Pois é. Vamos pensar na seguinte situação. Maria casa com João, tem uma filha e se separam. João é o pai biológico da criança e vem Antônio, o pai socioafetivo, registra essa menina como pai socioafetivo. Antônio não tem herdeiros na linha descendente, né? Então ele falece. Ele vindo a falecer, toda a herança dele passa para essa criança. Certo? Certo. Vamos supor que esta criança morra antes dos pais biológicos. Toda a herança que era de Antônio e veio para a criança vai ser dividida entre os pais biológicos. Inclusive o ex-marido dessa moça, Sim. que não tem nada a ver com essa história. Que não tem nada a ver com essa história. Ele receberá também. A metade do que a menina tem agora, no momento do falecimento. Mas ainda tem outras consequências. Alimentos. O pai socioafetivo ou a mãe socioafetiva, ele é obrigado a manter esta criança e pagar pensão alimentícia, da mesma forma que o pai biológico, né? Respeitando sempre aquele trinômio da necessidade da criança, possibilidade dos pais e proporcionalidade dos ganhos. Muito bem. Vamos supor que este pai socioafetivo, em algum momento da vida, esteja obrigado a pagar um salário mínimo de pensão. Em algum momento ele perde o emprego e não pode mais arcar com esse valor. Essa mãe, ela pode demandar os avós pais do pai socioafetivo. Avós estes que serão obrigados a dividir esta pensão entre todos os avós da mesma linha, ou seja, todos os avós, e serão obrigados a arcar com esse valor. E se não fizerem isso, se disserem não faço, o que acontece? Eles correm o risco de sofrer uma execução e ser presos. Assim como o devedor, eles passam a ser devedores principais, né, naquela execução. Eles têm que pagar uns alimentos suplementares ou complementares, dependendo do caso, e eles podem correr o risco de ser presos. Assim como hoje acontece com o pai que não paga Com o pensão pai ou com a mãe que não paga alimentícia, pensão. ou a mãe que não paga pensão. Exatamente. Isso já está em vigor também a partir do dia 1º de janeiro? Isso já está tecnicamente em vigor. Na realidade, isso veio como uma demanda da sociedade para facilitar. Qual é a ideia, né? A gente tem que entender qual é o espírito da lei. O porquê que ele foi criado. Existem casos em que a socioafetividade se sobrepõe à paternidade biológica. Como vai dizer, não, nós temos que lembrar várias coisas. Primeiro, o caso que deu origem a isso foi um caso ano passado, que foi julgado em 2016, um recurso especial julgado, onde a decisão foi que a socioafetividade se sobrepunha à paternidade biológica. Por quê? No caso, a gente tem que lembrar o seguinte, existem casos em que o pai ou a mãe desaparecem ou morrem. E este outro que aparece na vida, essa outra, ele toma, às vezes, toma o lugar daquela pessoa falecida ou desaparecida, arcando com toda a questão financeira, emocional, psicológica e tudo mais que se espera de um guardião. Né? Não estou falando de um pai ou de uma mãe, estou falando de um guardião. Então, a ideia é preservar a criança, preservar o princípio do melhor interesse da criança, para que ela não sofra e ela possa sempre usufruir do que de melhor as relações possam trazer a ela. Agora, uma pergunta. Na certidão, em filiação, continua o nome da mãe e do pai. Quando tiver um pai socioafetivo, ele entra em terceiro lugar? Não, entra no mesmo lugar, como o pai também. Não tem mais pai e mãe. Entra é um quadrinho agora. Desculpe. É um quadrinho só, filiação. Então vai ter o nome fulano, fulano e fulana. Nos avós vão ter 6 avós. Os avós também entram? Entram. Agora tem que lembrar uma coisa. A pessoa que vai registrar, vai ao cartório, ela tem um formulário para preencher. Nesse formulário, ela vai declarar que ela não está lutando pela
não existe processo judicial onde ela esteja lutando pela paternidade ou, no caso de adoção, pela adoção. Ela tem que declarar isso. Tem uma série de declarações que ela é maior de 18 anos, que ela tem mais de 16 anos da pessoa, que ela tem ciência de que é irrevogável, que ela tem ciência das consequências disso. Então, mas a gente tem que lembrar que como as relações hoje em dia são cada vez mais voláteis e cada vez mais fluidas, né? Elas vão e voltam, o que é muito bom para as crianças de uma certa maneira, a gente tem que lembrar também as consequências das decisões que são tomadas sem a gente ter um pano de fundo completo. Bom, então vamos esperar para ver como vai ficar na prática, porque muitas vezes tem que se resolver depois e fazer ajustes. Isso acontece quando aquilo já é colocado em prática. Né? Não é isso, doutora Alexandra? Você volta daqui a pouquinho depois, porque eu tenho certeza que o Bruno vai estar cheio de perguntas para você com dúvidas, porque a nossa roda, ela vida, não é isso, José Carlos Moraes, não é isso? A nossa roda da vida, ela é intensa e ela faz com que a gente, muitas vezes, viva situações que a gente não espera e que cabe a nós conviver com elas e seguir. É o seu caso? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. O meu livro, o título Roda Vida, ele levou um bom tempo para ser... Fizemos vários brainstorms junto com os amigos e foi um jogo de palavras. Surgiu Roda Viva, aí seria um homônimo, né, de vários programas e músicas, então ficou Roda Vida. Então, eu acho que é um jogo de palavras bem interessante. E é um livro que você conta a sua história. Conta a minha história. A minha história eu sou cadeirante há 45 anos e eu resolvi colocar isso em palavras, né? Eu há muito tempo sou cobrado pelos amigos, porque eu gosto muito de escrever minhas memórias. Pô, você tem tanta história interessante, você não coloca... Eu fazia textos e às vezes publicava, às vezes deixava na gaveta, eu chamava Gaveta da Memória. E aí, o ano passado, o ano que vem eu faço 70 anos, então eu vou comemorar meus 70 anos escrevendo a minha história. E sem nenhum compromisso, eu comecei a escrever, sentava no computador, por vezes de horas, e se não saía uma linha, e às vezes a coisa saía tão rápido que ficava até 3, 4 horas da manhã escrevendo. E conta isso, eu sou pelotense, sou gaúcho, estava no Rio de Janeiro fazendo minha residência em clínica médica no Hospital dos Servidores do Estado e saí de uma festa de despedida, eu já estava de muda para Porto Alegre, onde eu completaria a minha formação médica, eu sofri um tiro na Vieira Soto e senti que eu digo hoje, brinco, na hora não foi nada de brincadeira, mas eu brinco que foi o meu diagnóstico mais rápido. Que eu caí e disse, estou paraplégico. Eu estava junto com uma médica amiga minha. Custei a ser socorrido, porque sangrava, e saí muito mal. Cheguei no Hospital Miguel Couto, que eu fui recuperado, né? E até conto no livro que eu, como habituada a trabalhar em CTI, eu digo tudo que tem que fazer. Se eu estou sangrando, faça isso, isso. E ele virou para mim e disse assim, nós também somos médicos aqui. Você tinha quantos anos? Eu tinha 25 anos. 25. Tinha 2 anos de formado. 2 anos de formado, 25 anos. E aí fiquei um período grande, 10 meses no hospital geral. Naquela época pouco se sabia a respeito de paraplegia, suas consequências, e eu tive muitas complicações. E depois desse tempo eu fui para a BBR fazer minha reabilitação, que foi um momento mágico, porque lá você encontra os seus pares. Eu acho que qualquer readaptação, qualquer a sua nova situação, eu digo que isso não é uma superação, porque você não está superando nada, você está se adaptando a uma nova situação. Superar significa vencer um problema, já que o problema é irreversível, eu não vou voltar a andar, eu tenho que me readaptar à situação. E lá foi interessante porque, vivendo com os seus pares, com os mesmos problemas semelhantes, você percebe que você é um felizardo, que você tem uma cabeça funcionando, 2 braços, e você, dentro daquele contexto, você é uma pessoa que teve muita sorte. E aí, nessa época, juntou-se por essas coisas que acontecem certo na hora certa, pessoas muito interessantes. Eu médico, um rapaz engenheiro, um outro jornalista, estudantes já universitários,
e que estavam preocupados não só com a reabilitação em si, como também o que fazer quando passar o portão da BBR de volta à vida. Pois é, o que fazer quando passar esse portão? Gente, olha só, tem histórias muito interessantes e ele vai contar pra gente. Mas depois do intervalo, ok? A gente volta já já. Estamos de volta ao vivo com o Sem Censura de hoje, mas antes de nós continuarmos com o José Carlos Moraes, a gente vai ao Bruno Barros para saber o que vocês estão comentando e perguntando. Bruno? Olha aí, Kátia, a internet adorou o comecinho da história do José Carlos. A Fernanda Pontes diz que bela história tem o José Carlos. E aí tem uma pergunta da Bianca Uchoa. Ela quer saber se as novas regras de paternidade socioafetiva só valem para as crianças que nasceram depois da mudança ou quem nasceu antes também pode alterar a certidão. Também pode alterar a certidão. É. Pode, não tem problema nenhum. Mas aí a pessoa tem que ir em algum cartório para fazer essa alteração ou ela tem que ir na justiça para fazer essa alteração? Não, é o mesmo Mesmo procedimento. caso, mesmo procedimento. É o mesmo procedimento. Pega a certidão antiga, vai no cartório e só altera. Exatamente. Vai lá, preenche a fichinha, entra com o pedido e altera. Ok. Gente, a gente antes do intervalo conversava com o José Carlos Moraes, que é médico e que aos 25 anos sofreu, enfim, um problema, levou um tiro, ficou paraplégico. Ele contava sobre o livro dele, Roda a Vida, e estava numa história quando ele chegou até a BBR e como é que isso alterou a vida dele. Por favor. Pois é, então nós resolvemos fundar um clube, chama Clube de Amigos da BBR, foi conhecido como CLã. E o CLã tinha como objetivo tornar a vida do internado, né, do paciente internado, mais sociável. Fazíamos, finais de semana, a gente fazia algumas atividades e preocupado também, aquilo que eu comentei, como depois do portão. E quando a gente percebia, sair no portão e ir num banco, o banco na época, 73, era o Banco Boa Vista, que não existe mais, tinha degrau. Você ia no bar da esquina, tinha degrau. Você ia no outro, tinha degrau. Quer dizer, no próprio quarteirão da BBR, ela não tinha nenhuma influência para... O único lugar adaptado era o supermercado Disco, que tinha à direita. Eu me lembro bem disso, por causa do carrinho, não era por nossa causa. Então, as reivindicações começavam aí. E tinha umas restrições também, que a gente tinha que voltar às 10 horas da noite. Então, a preocupação, eu sempre dizia o seguinte, eu sou igual a você. Eu estou reabilitado, eu sei passar da cama para a cadeira, da cama para o vaso, eu sei passar para a cadeira de banho, eu sei passar para o automóvel, eu consigo me vestir, pronto. O que dependia de mim, eu estou reabilitado. Agora, eu vou na rua e tem escada. Então, você sobe, eu não subo. Então, estou sendo discriminado. A porta do banheiro é de 50, eu não entro, você entra. Então, a sociedade é que tem que se adaptar à nossa condição. Então, a nossa briga começa aí, a luta, na realidade. Então, esses 45 anos, hoje, você anda com meio fio rebaixado, tem ônibus adaptado, tem metrô adaptado. Tudo isso foi uma conquista de um grupo de pessoas que trabalhou nisso e, principalmente, atento à informação. A coisa principal é a informação. Eu me lembro que, na BBR, eu fui contratado como médico um período. Eu perguntava para meus pacientes, o que houve com você? Eu dei um mergulho, quebrei a espinha e não sei... Por que você não sente? Não sei. Porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo com elas. E eu tive a oportunidade de visitar a Inglaterra, o maior centro de reabilitação europeu, um dos maiores do mundo, Stockman Deville, onde começou o esporte adaptado. E lá você recebia todo o paraplégico, o tetraplégico, recebia "So you are paralyzed". Agora você está paralisado. E toda a explicação, todos os cuidados que ele tinha que ter com o corpo dele. Então, nós do CLã começamos a trabalhar um curso que hoje tem no CVI, que chama Entendendo a Lesão Medular, que é para o deficiente, para os acompanhantes, para os familiares, para as pessoas saberem que tem que trocar de posição de vez em quando, senão vai fazer ferida, coisas desse tipo. E outra coisa também que era a reabilitação social, vamos sair à rua. E foi um fato muito interessante. Eu estava no Bar da Lagoa com os amigos e passou a cantora Maria Alcina, que estava dando um show. Eu disse, Maria Alcina, eu expliquei a situação e disse assim, me consegue uns 20, 30 ingressos para o seu show? Ela me deu. Eu fui à diretoria, consegui e levamos as pessoas de carro.
Ia poucos carros, 2, 3 carros, iam deixando assim a prestação. Quando terminou o show, as pessoas foram voltando e uns ficaram bebendo ali conosco. E aí chegamos muito tarde, porque vai levando de 2 em 2, com cadeira e tudo. Chegamos na BBR, isso era no sábado, e segunda-feira a notícia que eu estava com alta por indisciplina. Uma alta por Por indisciplina, porque as pessoas chegaram alcoolizadas, chegaram... E aí o responsável pelo meu convênio, o doutor Bruno, disse assim, não, Zé Carlos, o que aconteceu que eu vou lá te defender? Eu vou me defender. E aí contei a história do que estava acontecendo ali. E as pessoas, me disse, um rapaz de Castelo, Robson, que era tetraplégico, tinha algum movimentinho de mão, que era alimentado na boca. E ele disse assim, ele pegou o copo de chopp e com as 2 mãos, com dificuldade, ele tomou o copo de chopp. E aí ficamos conversando. Ele realmente tomou 2 chopps e ficou de porre. Dane-se o porre do Robson, porque ele estava se reabilitando. Ele terminou isso e disse assim, Zé Carlos, eu quero voltar para casa. Eu não quero mais ficar aqui. Estava há 4 anos internado. Ou seja, então, isso, a alegria dele é porque ele tinha conseguido segurar o copo com as 2 mãos. Um pequeno exemplo, assim, cara, por que as pessoas me tratam como um tetraplégico se eu tenho condições de fazer isso? E aí chegou na época uma fisioterapeuta americana e ela conseguiu fazer todas as coisas que um tetraplégico nos Estados Unidos faz, só as transferências. Aqui o tetraplégico era tratado como uma pessoa completamente impossível de ser reabilitado, de ser independente, que é a palavra-chave da reabilitação é independência. Eu digo sempre, reabilitação não é voltar a andar, não. Reabilitação é ter independência. A independência depende de você, do seu esforço, de fazer os treinamentos e da sociedade, que tem que lhe permitir abrir as portas de alguma maneira. E antes de terminar, que a gente já está no finalzinho com você, eu só queria que as pessoas de casa soubessem que ele é um campeão, isso mesmo. Para-atleta, campeão olímpico e hoje tem, enfim, ele coordena um projeto muito bonito com crianças e que vai ter agora, nesse final de semana, vai ter um evento, não é isso? Isso. Então, o livro, ele passa por todas essas fases, né, até chegar ao CVI, que é o Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro, onde eu sou, é uma ONG que eu faço parte, e nós criamos dentro do CVI uma escolinha de tênis, chama Escolinha de Tênis Cadeiras na Quadra, que é um processo que tem em Niterói, lá em Itacoatiara, eu sou o coordenador, é totalmente gratuito, para as pessoas jogarem tênis. E o tênis foi uma coisa que eu tive a felicidade, em 85, conhecer o tênis em cadeira de rodas na Inglaterra e trazer para o Brasil. A gente implantou o tênis aqui, eu e o Celso Lima, meu parceiro. Implantamos isso há 32 anos. E tive a oportunidade de ser o primeiro brasileiro a jogar uma Paralimpíada com tênis, que foi em 96. E depois disso joguei 9 mundiais e foi uma coisa muito, muito, muito gratificante. O esporte foi assim um ponto importante dentro da minha profissão. Foi um ponto importante porque você se sente realizado. Então, a escolinha, a ideia da escolinha, o projeto, é fazer com que essas crianças tenham essa oportunidade de, através do esporte, se reintegrarem socialmente. Esse é um projeto aberto a todos, gratuitamente. Temos cadeira, temos professor, temos bola, temos raquete, temos quadro, temos tudo, esperando vocês lá. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, gratificante é ouvir a sua história e ver que você é uma pessoa tão alegre. A gente tem um sorriso tão bonito aqui com a gente, que passa essa tranquilidade, essa felicidade, e que não só deu a volta por cima, mas está dando também uma ajuda, inclusive política, né? Do ponto de vista em que você segue para que outras pessoas prossigam. Eu acho que todo mundo tem que se preocupar com isso, né? Tem que se preocupar com a atuação política. Eu acho que nós temos que nos preocupar. Hoje em dia eu faço parte de um movimento de moralização do esporte brasileiro, que é uma indecência, né? Essas federações aí. Mas aí eu acho que a gente vai ter que ter outro programa. Mas eu acho que é um movimento que a gente tem que fazer parte. Com certeza. Eu só queria dizer onde tem o livro. Vamos lá, diga. Pois é, o livro, eu quero agradecer à editora Jaguatirica, a Paula, editora-chefe, que foi muito carinhosa, a gente sabe, você publicou também, que é muito difícil passar por essas dificuldades de publicar. E ela está no site da Jaguatirica, www.editorajaguatirica.com.br. Está também na livraria Blux, em Niterói, onde eu lancei, lá no Reserva Cultural. Está comigo no meu Facebook, José Carlos Moraes, quem quiser, eu posso... A vantagem é que vai dedicado.
Olha aí. Vai Viu? dedicar. Essa é a vantagem da rede social. A rede social, ela tem essa vantagem, né, José Carlos? Ela tem desvantagens, ela tem muito assunto e a nossa convidada Mariana Mussi tem exatamente um livro para falar do Instagram, uma pesquisa longa que você fez de comportamento. Vamos contar para o pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o livro foi lançado na semana passada e ele é o resultado da minha pesquisa de doutorado, que foi feita na Espanha, na Universidade Pompeu Fabra, ao longo dos últimos 4 anos. Eu defendi a minha tese em novembro de 2016 e aí esse ano me dediquei a formatar esse livro que traz justamente os resultados dessa pesquisa de doutorado. Eu cheguei para estudar o meu doutorado lá pensando em estudar cinema e por orientação do Frederic, que foi quem me orientou lá, incentivo dele, eu acabei caindo no estudo das redes sociais, mas que foi uma grande surpresa para mim, porque eu sempre fui usuária, mas nunca tinha imaginado me debruçar nas redes sociais enquanto objeto de pesquisa, que é um outro olhar que a gente lança, sobre esse fenômeno contemporâneo aí das redes sociais e do Instagram. E aí você ficou só no Instagram e o que você constatou? Você fez uma pesquisa com determinadas pessoas ou você foi no geral? Então, o livro ele é dividido em 2 momentos. Um primeiro momento em que eu faço um apanhado teórico, onde eu discuto a questão das identidades, da globalização, da autorrepresentação dos sujeitos e das redes sociais no geral. E depois eu vou para uma segunda parte, onde eu faço uma análise, um estudo de caso, onde aí sim eu vou estudar alguns perfis e fazer uma comparação entre como os estudantes do Rio de Janeiro, os estudantes de Barcelona, onde a minha universidade ficava, como eles usam o Instagram para se autorrepresentar. E aí eu criei uma série de categorias de análise para tentar entender esse comportamento deles na rede. E se haveria ou não um padrão para se autorrepresentar. Pois é, isso que eu ia perguntar para você. Há diferenças entre um estudante que está aqui na América do Sul e um, por exemplo, que está na Europa? Como é que eles se retratam? Pois é, essa foi uma questão que eu demorei para poder concluir, Foram meses fazendo essa análise. Eu analisei mais de 1.240 fotos, de estudantes dessas 2 universidades, da UFRJ e da Pompeu Fabra, que era uma universidade lá. E dentro dessas categorias, eu tentei fazer um mapeamento do que era fotografado. O que esses estudantes estavam fotografando? Então, pet, selfie, está tirando foto com um amigo, com um namorado, paisagem, o que está sendo fotografado? Eles estão ou não nas fotografias? Como que está sendo feita essa representação? Nessa categoria não houve diferença estatística considerável, ou seja, é parecida a forma que se representa aqui ou lá. Depois eu fiz uma análise estética. Tipo de cor, enquadramento, ângulo, isso é parecido ou não, É mais igual ou diferente, que era a pergunta, No caso também iguais, a maioria das fotos eram iguais. Quando eu fui analisar a representação social, que é uma categoria que eu criei para pose, tá rindo, tá mais abraçado, como é que é essa postura, na imagem? Aí, nessa categoria, a maior parte das fotos era diferente. E, para mim, justamente essa categoria tem mais a ver com a cultura local, com os hábitos, com essa questão de, desde criança, como a gente se comporta socialmente. Então, vamos dar um exemplo para o pessoal. Essa diferença ficou clara para você como? Como é que o brasileiro, o jovem brasileiro, então, se retrata nessas fotos em termos de comportamento e que te chamou a atenção que o europeu, esse espanhol, ele não faz ou ele faz diferente? Exemplos. Por exemplo, fotos que remetiam a lazer, atividades de lazer. Eu encontrei mais fotos de brasileiros, por exemplo, fotografando festas, eventos sociais, enquanto dos espanhóis mais fotografias de ambiente, por exemplo, da universidade ou de trabalho. Então, houve algumas sutilezas, até na questão, por exemplo, da pose, do como posavam, os brasileiros mais abraçados, sorrindo mais, os espanhóis com uma postura mais formal, menos contato
físico, né? Então são sutilezas, mas que a gente pode ler a imagem e entender um pouquinho da cultura e como que os jovens, no caso eu estudei jovens, estão se autorrepresentando nas redes sociais e no Instagram especificamente. E dessa forma a gente percebe que uma nação pode falar através das fotografias, né? A gente percebe, pelo que você está dizendo, a questão do afeto, como é diferente na América Latina, no Brasil, e como é que acontece, por exemplo, na Europa. Agora, nessa diferença, você encontrou algum ponto que te chamou a atenção, que você viu assim, nossa, mas essa para mim é uma surpresa? Olha, por exemplo, teve um fator que eu achei curioso, que tinha uma categoria onde eu tentei identificar, eu tive que criar essa categoria, que foi a de religião, por exemplo, fotos que remetessem à religião. E, por exemplo, das fotos que eu analisei na Espanha, não houve nenhuma que remetesse à religião. E no Brasil houve várias. Então essa, por exemplo, foi uma diferença, porque das 1.280 fotos que eu analisei, não tinha nenhuma de espanhóis que representassem a religião. E, por exemplo, uma outra categoria que eu tive que criar no meio da pesquisa foi o exibicionismo. Eu não tinha criado uma categoria imaginando exibicionismo. Só que eu comecei a me deparar com fotos que eu falava, isso não está representando lazer, isso não está representando viagem, esporte. O que que é? Aí eu criei uma categoria, exibicionismo, que são essas fotos que a gente vê muito no elevador, no espelho, as selfies, né? As famosas selfies. Então, tive que criar essa categoria que não estava no início da minha análise, mas eu comecei a me deparar com fotografias que eu falava, onde que eu vou encaixar esse comportamento, né? Então, eu criei a categoria exibicionismo, que foi uma das mais contempladas dentro dessas fotos. Bom, eu imagino, né? Porque atualmente o que se faz mais é isso. As pessoas tiveram uma oportunidade de se mostrar, né? Se automostrar. E na categoria exibicionismo, como fica Brasil, por exemplo, os jovens daqui e os espanhóis? Olha, é bem próxima essa categoria, porque a gente repara... Todo mundo gosta de selfie. Não tem jeito. E a selfie é muito curioso, porque ela é um autorretrato, né? Que em 2012 foi publicada. Foi uma coreana, publicou a primeira foto no Instagram usando a hashtag selfie, em 2012. Em 2014 já estava no dicionário, por exemplo, no Oxford, foi eleita a palavra do ano em 2014, selfie. Então, eu acho que... aí eu não sei se foi a tecnologia que incentiva isso, a partir do momento que a gente tem os visores do celular, que a gente está se olhando o tempo todo, né? A câmera frontal, e isso incentivou esse tipo de representação, ou se as próprias pessoas começaram a sentir essa necessidade de se fotografar o tempo todo para postar nas redes sociais. Né? E aí vem uma série de questões, né, em relação às amizades, às possibilidades que a gente vai criando dentro dessas redes sociais e o Instagram especificamente voltado para as fotografias, né? Agora, Mariana, e o imediatismo disso? Não é? Porque você posta agora e daqui a pouco você já some, porque aí já tem outra correndo rápido, e outra, e outra, e outra, e outra. E às vezes você vê que as pessoas ficam postando várias para se manterem vistas. Isso consta também da sua pesquisa em algum momento? Sim, sim. Tem um capítulo dedicado a essa questão, inclusive, do imediatismo, que vem muito das redes, né? E da forma que a gente tanto recebe informação, mas quanto também a gente coloca informações na rede, né? Porque a gente hoje tem esse papel duplo, né? A gente é receptor, mas também produtor de conteúdo nas redes sociais. E no Instagram especificamente, a relação do feed, né, que é aquelas fotos que vêm sem parar pra gente, elas vão muito pelas suas curtidas, né? Não é mais cronológico, é as pessoas com quem você interage mais. Algoritmo, né? Isso, exatamente. No início, o Instagram ele era cronológico, então era 10 horas atrás, 11 horas atrás e assim. Hoje não, já é por gostos, né? E as pessoas têm necessidade a gente acaba ficando crítico, né? De serem aceitas e de receberem likes, né, nas redes como uma aprovação. Né? E hoje, por exemplo, o próprio Instagram criou o Stories, que era o Snapchat, que era um outro aplicativo, e hoje já está incorporado, que é mais uma ferramenta que faz as pessoas postarem, porque no Stories apaga em 24 horas essa publicação. Né? Ela só está ali disponível por 24 horas. E isso faz com que você poste cada vez mais e acredito que você tenha menos
comprometimento com aquilo que vai ser postado, porque vai sumir. Então, o que você posta para colocar no seu perfil acaba virando um álbum de memórias digital, né? Eu faço até uma análise comparando com os álbuns de família, enfim, aí é uma outra discussão. Mas quando a gente vai postar aquilo que vai ficar eternizado, mesmo que seja na rede social, acho que a gente pensa um pouquinho mais no conteúdo. E o que vai sumir ali em 24 horas, se eu postar comida, se eu postar que eu tô aqui, se eu falar uma besteira, não tem tanta essa preocupação, porque vai sumir. Agora é engraçado porque vai sumir e isso muitas vezes também faz com que a pessoa, para que ela não suma, ela fica o tempo todo fazendo isso e às vezes vai numa festa ou vai num show ou está num evento, ela nem olha o show, ela está se filmando ou está filmando os colegas e está rolando tudo lá, mas ela está... E isso parece que vira um processo que não para. Mariana, é uma coisa contínua, acontece mesmo? Acho que sim, com certeza. Eu acho que hoje, principalmente... existe, que é um outro assunto que eu abordo, né, a construção das identidades na rede social. Então, ela não vem mais só pelo discurso falado ou pelo esse convívio real, ela também se dá nas redes. Nas redes, a gente está assumindo quem a gente é também. E hoje a gente fala somos sujeitos de múltiplas identidades. Então, às vezes, alguma pessoa fala, ai, nunca imaginei que meu amigo pensasse dessa forma. Porque talvez ele nunca tenha te falado, mas ele pensa assim e está demonstrando na rede, porque também tem um pouco essa liberdade, né, que as pessoas vão tomando de emitir opiniões que às vezes não fariam num convívio aqui físico do contato real e na rede se permitem, né, falar e assumir posições que muitas vezes não fariam nesse outro ambiente. Mariana Mussi, os interessados no seu livro, como é que fazem? Narrativas fotográficas no Instagram. O livro, bom, por enquanto ele pode ser comprado comigo e o contato pode ser feito por e-mail, ou pelo próprio Instagram, quem quiser me mandar um direct. É só botar Mariana Mussi com 2 S's, correto? Mariana Mussi, meu Facebook e o Instagram também, que aí vai me achar Eu Passarinho no Instagram. @EuPassarinho. @EuPassarinho. Ok, Eles Mariana. passarão, eu passarinho. Isso, Mariana. Gente, eles passarão, eu passarinho, mas o Sem Censura ainda não passará e a gente, depois do intervalo, tá voltando. Já, já. Voltamos com o Sem Censura ao vivo e vamos saber o que vocês estão perguntando. Bruno Barros. Olha aí, tem um resgate aqui, a Alzira Ramos mandou uma mensagem para você, ela está muito feliz de te ver aqui, ela disse, estou muito feliz de ver o doutor José Carlos, eu o conheço da BBR, trabalhei na enfermagem no 2º andar, onde ele estava internado, ela disse que você não se lembra dela, mas ela se lembra de você. Tem uma mensagem do Marcelo Nogueira, um comentário, ele disse que no Instagram todo mundo quer estar bonito, bem acompanhado, em belos cenários, tudo muito trabalhado para passar a ideia de espontaneidade. Tem gente que só vai, que é o que a Cátia estava falando no bloco anterior, só vai nos lugares para postar. Ele tem razão? Acho que sim. Hoje todo mundo é uma forma de comprovar. Eu estive no evento e olha como foi maravilhoso, né? Como eu me diverti. Existe essa necessidade de impressionar ao outro, né? Cheio de filtro, né? Cheio de filtro. Existe essa manipulação. O Instagram cada vez mais investindo nos filtros, né? Para todo mundo poder sair lindo nas fotos. Carinha de cachorrinho. Agora, e aqueles que muitas vezes se sentem fora disso tudo? Pessoas que são mais idosas, por exemplo, e que precisam se integrar, porque agora você vai a um banco, é digital. Você quer resolver algum problema no INSS, é digital. Para isso, temos um personal trainer tecnológico, não é isso, Walter Araújo? Olá. Boa tarde, Walter. Seja bem-vindo. Boa tarde. Como é que acontece essa aula que você, que é um professor que tem vasta experiência, tantos anos de profissão, e agora dá aula para os idosos para que eles entrem no computador, acessem e aprendam? Como funciona? Bem, então, no começo é uma luta, né? É uma luta porque às vezes as pessoas da terceira idade, elas acham que é um negócio impossível, elas acham que nunca vão aprender. Então a gente sempre tem esse desafio com eles, né? Mas eu adoro desafios, então eu pego essas pessoas e aí eu começo, né, vendo a necessidade de cada um, e as aulas são altamente personalizadas, né? É conforme a necessidade de cada um. Mas o medo realmente, no começo, é muito grande, e aí eu tenho toda aquela paciência, não, calma, entendeu? Você consegue, né? E aí você vai ensinando a necessidade de cada um, e aos pouquinhos eles vão entrando, né?
E aí eles vão se libertando, eles vão se sentindo mais seguros, né? E nós vamos aprendendo. E eu sempre faço o seguinte, não quero ensinar tudo de uma vez só, né? Eu sempre falo isso, ó, vamos com calma, tá? Não há necessidade de correr. Aí a gente vai ensinando, né, as coisinhas devagarinho, né? O Instagram, aí eles aprendem, depois o Facebook. Tem uma certa resistência em postar fotos, né? Tem aquela medo, né, de se expor, né? Nessa idade eles são muito mais resistentes a essas coisas, mas eles vão aprendendo aos pouquinhos, né? Vão vendo os netos. O que eles gostam mesmo é de ver a família, né? É de curtir. Eles adoram curtir, né? As fotos, os vídeos, né? Mas ele, assim, eu tenho uma aluna hoje, a mais velha, que ela tem 92 anos, né? Dona Edmir, um amor de pessoa. Então, assim, ela mesma, às vezes, ela fica pensando, poxa, mas Walter, mas eu esqueci tudo. E eu falo assim, não esqueceu não. É porque tudo aquilo que você não faz sempre, você vai esquecendo, né? Então, ela tem netos morando fora. Então, ela fala no Skype, né? O WhatsApp agora. Então, sabe, isso vai motivando eles. Daqui a pouco eles estão super entusiasmados e já estão indicando para um, indicando para outro. E é um negócio bem legal. Qual é o perfil? A maioria mora sozinho? São idosos que moram sozinhos e que aí procuram você exatamente por isso? Ou porque o neto está longe, ou porque a filha está no trabalho e a pessoa quer falar? Qual é o perfil? Isso, eu tenho sim, tá? Muitas pessoas, né, que são assim, sozinhas mesmo, né? Não é sozinhas porque a família abandona, é porque realmente, né, os filhos, né, muitos já têm a sua vida, né? Alguns moram fora, né? Os netos moram fora, e a verdade é uma só, né? Ninguém tem muita paciência de ensinar, né? Infelizmente, os filhos não querem ensinar os pais, né? Os netos muito menos. Os netos chegam assim e falam assim, mas eu não já te falei que é assim? Quer dizer, não tem paciência nenhuma, né? Então entra eu para justamente que eu tenho muita paciência, né? Já estou há muitos anos nessa área. Então a gente vai ensinando com toda aquela calma, né? Aquela paciência, né? Então... E é engraçado, né? Porque o jovem, ele tem dificuldade em entender que as pessoas nasceram num período analógico, gente, analógico. E que essa questão digital, o Bruno está rindo de mim, mas é verdade. Não tinha Instagram, o que era isso? Não tinha, E aí, inclusive, ficam perguntando, mãe, no meu caso, como você fazia sem o celular? Como você fazia antes? Eu falei, olha só, vivi normalmente até aqui, passei a juventude. Então, essa questão é que eu acho que é um pouco difícil, é imaginar o mundo sem isso. E aí o jovem... Aí vai em cima e diz, porque ele encara dessa maneira, como se o mundo tivesse assim sempre. E como é que é a satisfação de um idoso quando ele consegue fazer alguma coisa, ele se vê realizando algo no computador? Eu queria até que você explicasse que tipo de ação que é mais fácil. Então, é muito legal, né? Quando eles vão vencendo essas etapas, eles mesmos já vão gerando dentro deles aquela satisfação. E o negócio tão legal é, sabe o quê? Porque as aulas, elas geram um relacionamento tão legal, né? Só para você ter uma ideia, eu tenho alunos meus que estão comigo há 20 anos, faz aula toda semana. Aí você fala assim, mas eles não aprendem em 20 anos, né? Pô, você não sabe ensinar nada direito, não é isso. É porque eles gostam tanto, sabe? De estar ali vendo, e toda hora é uma coisa nova, né? Você tem um iPhone modelo mais novo, você tem um iPad, né? Você tem vários celulares, então assim, eles ficam meio que, sabe, assim, não vou dizer dependente, mas eles ficam assim, curtindo essa coisa, de uma vez por semana eu tô lá com eles, entendeu? A gente, né, faz as aulas assim, de uma maneira bem agradável, né? Sem forçar nada, bem alegre, né? Agora, o desafio realmente são os bancos. Os bancos. Você falou de bancos com as pessoas da terceira idade, elas morrem de medo, né? Porque elas acham que vão tirar o dinheiro delas, que nada é seguro, né? Então, o meu maior desafio hoje é os bancos, porque tudo está sendo feito pela internet, né? Eles têm que ir lá no caixa, ali fora no banco, né? E pôr a senha, o cartão, então tem uma barreira muito grande. Mas eu estou vencendo essas etapas, eu vou mostrando, né? Porque hoje a segurança no celular, na internet, no iPad, tudo está um pouco mais segura do que antes. Porque você tem hoje a senha, né, do cartão, você tem a senha do token, né, e você tem a senha da internet. Então, quer dizer, você tem uma segurança maior, né? O problema está sendo quando você perde o celular, porque está tudo interagindo dentro do celular. Então, assim, né, nós temos diariamente um desafio.
Eu diria a você que o problema também, às vezes, é lembrar a senha. Gente, verdade. lembrar uma senha, pelo amor... Fala sério, não é não? Mas isso a gente tem um caderninho com tudo anotadinho. E eles tem que pedem ter. sempre a senha diferente, né? Eletrônica Não, não a é a toda mesma. hora muda a senha, você já não sabe mais, você bota o número para frente, para Nome trás. do neto, se era nome a do senha filho. anterior, se é nome do neto, nascimento do filho, nascimento... É uma coisa complicada. E tem uma questão. A digital do idoso vai desaparecendo e muitas vezes ele se vê numa situação de não conseguir, né, que ele seja identificado ali por causa verdade. dessa digital. Como é que faz numa hora dessa? O que o idoso diz para você numa hora dessa? Procura quem? Fala com o caixa? Como é que se resolve? Então, tá? Não passei ainda, sabe? Um apuro Uma desse. situação dessa, tá? Não passei ainda, né? Mas, assim, hoje em dia, né? Fica mais fácil hoje, né? Se você tem um celular, se você tem um iPad, né? Hoje em dia você se resolve tudo via internet, ou quase tudo, né? Então, assim, tá? Não passei nessa situação ainda, mas foi bom você falar que eu vou acabar passando. Você já vai se preparar. Já vou me preparando. E como é que é, como eu disse a você, quando o idoso, por exemplo, descobre alguma coisa nova, que é o fato de poder ver uma foto de um filho ou de um neto, e ele também quer postar alguma coisa ou dizer, é uma grande emoção. Muito grande, né? Quando eles vê o neto lá no Japão, lá nos Estados Unidos, né? Ele vê ele falando com eles, aquilo gera uma emoção tão grande para eles, né? Eles acham que é um negócio impossível, né? Porque eles vêm daquela era, né? De que, poxa, falar para fora era muito caro, muito difícil, né? E hoje é tão simples, né? Até o WhatsApp hoje você fala. Então isso gera neles uma satisfação. Eles começam a ver que eles, se eles quiserem, eles podem, sabe, andar ao lado dos jovens hoje, né? Que é muito legal, sabe? Dá uma satisfação muito grande em ver pessoas assim, sabe? 90 e tantos anos e querendo aprender. Eu acho, inclusive, que deve ser uma coisa muito legal para a memória, porque você fica o tempo todo incentivando que a pessoa tenha memória, Foi bom você falar nisso, né? Eu já tive alunos que faziam aula de informática por recomendação médica. Recomendação médica. Eles faziam porque o médico tinha mandado eles fazer. Porque a informática, né, ela te força, né, a mente. Então, ajuda muito as pessoas da terceira idade fazer aula de informática. Porque você está pensando ali todo instante, né? Então, realmente é muito bom. Eu Ajuda imagino, muito. porque você está exercitando o cérebro, você está fazendo com que você pense, eu lembro de uma senha, ou que mexa em alguma coisa. E como é que as pessoas idosas podem fazer, pelo menos no Rio de Janeiro, você está no Rio de Janeiro, Sim. mas você é um exemplo para outros professores do Brasil que possam fazer um trabalho parecido. Como fazem para encontrar você? No Facebook, né, WJ Aulas Personalizadas, né? No Instagram é @WJ Informática ou meu e-mail, professorwalter@gmail.com. Bom, gente, vocês viram que vocês vão ter que entrar de qualquer maneira no computador para achar o nosso professor. Então, se entenderam, né, se não entenderam, pelo menos o nome. Walter Araújo com W. Amém. Não é? Isso aí. Amém é ótimo. Bruno, nesse finalzinho tem alguma perguntinha? Tem um comentário aqui, deixa eu buscar, da Jane Marie. Ela falou que ela se pergunta como ela vivia a CDC, antes do computador, depois do computador. Olha, é difícil, né? Mas olha, gente, antes do computador ou depois do computador, o que mais é importante é o afeto e o Walter Araújo deixou isso bem claro. O mais importante é o carinho e essa troca, esse diálogo. E foi o que a gente fez hoje aqui com brilhantismo. Aos meus queridos convidados, o meu obrigada, o meu agradecimento. Bruno Barros, muito obrigada. A gente ainda tem 15 minutos no Facebook para quem quiser, vai lá e assiste a gente. Fiquem ligados e nós voltamos amanhã às 5 da tarde, ao vivo, com o nosso Sem Censura. Tchau, gente. Gente, olha, eu sou sempre pega desprevenida. Vocês têm que me perdoar, porque essa é a era digital, como a gente falava aqui. Nós estamos de volta no Facebook. Eu vou voltar com o Bruno, que estava falando de perguntas e comentários. Pois aí. olha, eu vou para Gabriela Oliveira. Ela disse que a avó dela está aprendendo a usar o computador, o smartphone, para falar com os amigos e com a família, mas ela detesta. Segundo ela, ela disse que ela prefere a conversa olho no olho. Tem isso também? Já ouviu essa reclamação? Acontece sim, acontece, né? Existe essa barreira. É.
Tem uma pergunta da Fernanda Terra. O que leva as pessoas a postarem foto do que estão comendo no Instagram? Eu acho que vem justamente desse imediatismo e da vontade de mostrar o que está se fazendo no dia a dia. Então, eu sou a Mariana, eu estou aqui hoje, eu não posto tudo da minha vida, não. Mas muita gente é como uma forma de sociabilizar mesmo, né? Sim. De ali interagir com os amigos. E também, óbvio, de mostrar, olha como minha vida é divertida, né? Olha como eu como bem, porque eu aposto que o que está sendo postado ali é um belo prato, não é aquele ali. Não é carne moída com feijão e arroz. Mais, Bruno. Olha aí, tem uma pergunta para o José Carlos. A Joana Moais quer saber se você pratica esportes atualmente e o esporte pode ser uma forma de reabilitação. Eu jogo tênis terça e quinta na escolinha. No meu condomínio, interessante, nós temos um grupo no condomínio, somos uns 15. Eu sou o único cadeirante. Eu jogo com eles. Que na regra do tênis, a bola pode quicar 2 vezes para o cadeirante. E o fato de quicar 2 vezes permite e dá tempo que eu jogue contra eles. Então eu jogo com eles jogam bola e brincam comigo. Joga na rodinha, joga na rodinha. Então cria um clima de competição muito interessante. E eles são ótimos, porque aceitam exatamente. Eu odiaria entrar numa quadra. Uma vez fui jogar um torneio de tênis, eu tive a pretensão de jogar um torneio de tênis um torneio de médicos em Niterói. E aí o cara foi jogar, pegou a bola, foi sacar e sacou assim. Então, teve uma paulada de pau. Vou mostrar para eles, eu não estou aqui querendo favor, eu quero que você jogue tênis. Se você me ganhar 6-0, 6-0, pelo menos você jogou o que você sabe. Mas essa coisa da piedade, não, eu quero que você jogue tênis. Entrar no condomínio, eles não curtam, então, quando eu vou para a rede, jogam por cima, fazem misérias comigo. Mas o tênis tem essa grande vantagem. O fato de ter o segundo kick permite a prática entre andantes e cadeirantes. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiz um fellowship na Califórnia, eu jogava uns torneios lá e no final tinha um jogo de um em pé e um sentado, up and down. E jogava um sócio do clube com um cadeirante. E é muito interessante, eu já fiz esse torneio lá no meu condomínio, é muito interessante. É a integração pura. Eu, quando viajo com minha mulher joga, leva a raquete, jogamos os dois um contra o outro. Então, essa é a grande vantagem do tênis. Além de ser reabilitador, de ter uma integração perfeita. A gente está falando de integração, doutor Alexandre, até me veio à cabeça agora. Vai haver uma maior integração, então, no país de informações com essa nova resolução do CNJ em relação a certidões com CPF, óbitos, enfim, todas as regras que você falou para a gente no início do programa. A ideia é exatamente essa. A intenção é fazer uma integração nacional. Não ficar com dificuldade, até numa questão de um cadastro nacional, por exemplo, que haja um decreto de prisão de uma determinada pessoa num estado, no Pará. Pelo CPF a gente consegue verificar aqui. Ou seja, fazer uma integração nacional das informações de todos, até para um censo, para todas essas coisas a gente vai ter uma integração maior, sim. Agora, o governo também, então, terá uma ideia maior da população. Quer dizer, a gente vai no cartório, coloca as informações, mas elas são repassadas, não é isso? E aí tem-se uma noção geral desse Brasil. Isso também é ideia para terminar um pouco com a fraude na questão da certidão de óbito. Quando o óbito é declarado, como o CNPJ está o CPF está na certidão, na hora que é declarado, bloqueia-se todos os pagamentos de pensão, de tudo isso que muitas vezes as pessoas continuam recebendo, sem comunicar a morte ao órgão pagador. Porque no momento, como na decisão, no óbito está o CPF, imediatamente corta-se ali a aposentadoria. Bloqueiam as contas bancárias, bloqueiam tudo. Corta o pagamento de pensão, não é aposentadoria, todas as pensões. De pensão. Também, corta-se isso imediatamente. Imediatamente. Então, não se pode mais, como se fazia, ir receber no banco, a pessoa já Fica, às vezes, 2, 3 anos a família recebendo, ou alguma outra pessoa recebe sem comunicar o falecimento ao órgão pagador. Isso já vai mudar também. Muda também. Bruno? Olha aí, Fabiano, pergunta para o Walter. Quais são as maiores dificuldades que você sente nos seus clientes em relação à tecnologia, né? Bem, a dificuldade é porque alguns eles querem desistir. E o meu desafio é incentivá-los a não desistir, né? A maior dificuldade é essa, né? É que eles permaneçam, né, com essa vontade de aprender. Esse é um desafio muito grande, né? E assim, de vez em quando você perde um cliente ou outro, né?
porque desanima, mas a dificuldade maior é essa. Quanto tempo não mais ou desanimar. menos? Desculpe, mas quanto tempo mais ou menos você fica de aula com eles? Então, devido à idade deles, eu fico em média de 1 hora, né? Porque aí já seria muita informação no dia, então 1 hora é o suficiente. Alguns até fazem 2 aulas seguidas, mas eu acho que é muito, né? Sempre 1 hora é o suficiente. Fala, Zé Eu Carlos. tenho um depoimento. Meu Diga pai, um depoimento. meu pai com 85 anos, disse, eu quero aprender esse negócio de computador, 85 anos. E aí eu coloquei um professor, ia semanalmente, 1 hora por semana, e ele trabalhou no computador até 97, 12 anos. 12 anos. Teve Facebook antes de mim. Ah! E aí ele disse assim, eu quero esse pequenininho aqui para levar para tudo que é lugar. Eu quero notebook. Ah, por quê? Não, quando eu for para Pelotas, ele passava 6 meses aqui, 6 em Pelotas. Eu quero levar para lá. Então tinha Wi-Fi lá, Wi-Fi no apartamento aqui, para ele se divertir com aquilo. É impressionante a mudança. Depois ele ficou viúvo com 92, e teve aquela depressão natural da viuvez, um casal que viveu 65 anos juntos. Mas em pouco tempo ele retomou e eu te digo, Walter, que graças à internet e a maneira como ele se contactava com os amigos, principalmente com a família, que é muito espalhada pelo Brasil, e ele viveu com alegria. Solidão, né? Viveu com alegria, nunca espaço, teve solidão. Né? Diminui a distância entre as solidão, pessoas. o vazio. É uma Diminui palavra a que não entra distância. não entrou na vida dele. Inclusive, é interessante você falar isso, porque, inclusive, as pessoas, você tem razão, elas se divertem mesmo. Sim. Às vezes, com alguma coisa, uma imagem que viu, uma música que ouviu, um vídeo. Então, realmente refletem, pensam, riem, ficam, às vezes, com pena de alguma coisa. Você tem razão, há um envolvimento emocional. E aí, ele gostava supre de essa escrever carência. também. Muito. Ele gostava de escrever, aprendeu a mexer no Word, fazia os poemas dele, que gostava, uns poemas meio gauchescos, botava lá. Então, foi assim É uma coisa positiva. Eu acho que o Walter tem toda a razão. O personal trainer hoje de informática está terceira idade, que é um péssimo nome, não gosto. Ainda mais que as pessoas estão vivendo mais, né, Muito Walter? mais. Isso Muito. é uma coisa que já se sabe que vai Essa acontecer. minha aluna, 92 anos, mas uma mente maravilhosa, lúcida, muito inteligente, entendeu? Então, assim, eu acho que ela vai viver muito ainda. Que bom, tomara, Agora, né? o banco é um desafio. Meu pai nunca fez nada pelo computador, porque adorava conversar com o gerente. E ao banco conversar com os gerentes, mas essa Esse é o grande programa. Meu avô era né? assim, meu avô gostava de ir ao banco para conversar com os gerentes. Não me tira a fila do banco, é a melhor coisa que existe. pro idoso. Aliás, isso é uma coisa que é diferente, né? Por exemplo, os idosos vão ao banco porque gostam de conversar, gostam de falar no telefone. O jovem não quer falar no telefone, só Não quer quer. zapear e escrever. É verdade. E desculpem, né? Mas assim, também se conversar menos também é bom, viu, né, Bruno? É melhor digitar, né? Às vezes você está na mesma casa e o seu filho manda uma mensagem para você Várias do vezes. quarto ao lado. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Não, eu mando para minha filha, pega um copo d'água para mim, por favor. Eu sou mais velha, você é mais nova, pega um copo d'água para mim, por favor. Isso está acontecendo, não é, Mariana? Isso é uma coisa que é uma coisa que tem diferença nas faixas etárias em relação a isso. Tem muita diferença. Eu acho que uma conversa hoje também que ela é mais fragmentada. Isso que é interessante quando a gente pensa na conversa do WhatsApp, por exemplo, né, que você responde a hora que você quer. Né? Você não tem aquele imediatismo quando você está na ligação do telefone, você tem que dar o retorno rápido, né? No WhatsApp, naquele chat, você pode ficar ao longo de um dia mantendo aquela conversa com a pessoa, né? Então, hoje tem até alguns estudos já sobre isso, porque é uma forma de se comunicar totalmente fragmentada com diferentes interlocutores ao mesmo tempo, né? E aí vem a mensagem, aí você já manda a foto de onde você tá, faz um videozinho e aí vai. E no caso do Instagram, que é a sua pesquisa, você, sem palavras, você passa a sua mensagem de onde você está, a viagem que você fez, ou o que você comprou, o que está usando. Basta eu olhar, eu já sei, o Bruno foi na tal festa, ou embaixo, ela é amiga desse. Nossa, não sabia, isso acontece também. E muito rápido, né? A questão, eu estava lendo sobre um dado até do Facebook, falando que o máximo que as pessoas ficam numa imagem é 3 segundos. Então, pensa em como a gente está se comunicando hoje nessas redes e com a questão do feed, que você vai subindo. Se aquilo ali não te chamar a atenção, você nem para ler o que está falando, né? Porque o Instagram, ele tem a foto, mas também você pode escrever um texto se quiser. Mas é a imagem que prevalece ali na comunicação do aplicativo, né? E ele é feito para
para se comunicar através de imagens. Antes era só fotografia, hoje já pode colocar vídeo também. Agora, tem uma coisa que eu vi, tem uma pesquisa de uma universidade britânica que diz que o Instagram é a rede social também que mais adoece os jovens por conta... Você está ali vendo seus amigos fazendo, postando, acontecendo e você não... E também o tempo inteiro naquilo ali gera uma ansiedade, tem isso também. Tem várias pesquisas relacionando depressão, por exemplo, a um baixo número de curtidas numa publicação, que muitas vezes a pessoa entende aquilo como um desprezo. Um desprezo, exatamente. Ai, ninguém gosta. E tem gente que apaga rápido a publicação porque ninguém curtiu. Tem pesquisas sérias sendo feitas em relação a isso. E o Instagram, por ser imagem, eu acho que é muito forte, né? E eu acho também o seguinte, né, gente? As pessoas só colocam coisas sendo felizes. E aí gera no outro a seguinte situação. Poxa, ele é tão feliz, o outro também. E eu não estou conseguindo, eu estou chorando hoje, ou eu estou triste hoje. E a pessoa não entende que isso é uma coisa normal, né? Todo mundo fica. Mas o Instagram só te leva a coisas bonitas, positivas, que é o que a gente falava, né, doutora Alexandra? A gente tem que lembrar de uma coisa também, né? Diga. Muitas vezes eu já vi gente postar festas, vídeos, sem estar no lugar. Sim. Só para dizer que está. Não, já até inventaram um TBT na quinta-feira que você já posta. Exatamente, que você já posta sem estar. Então, eu acho que tem essa coisa do estar sempre feliz. Aí tem aquelas coisas das brincadeiras. Eu acho que o Instagram é uma grande brincadeira. A gente tem que levar, né, e tem que esclarecer que é uma grande brincadeira. Tem as piadas que são engraçadíssimas, tem aquelas coisas... Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque essa coisa do estar sempre feliz, ninguém é 100% feliz. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Claro. Ninguém está sempre comendo num restaurante caro e nada melhor que um macarrão com carne moída de vez em quando também. É que ninguém vai postar, mas é bom. Claro, não é? Claro. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Pra gente esse discernimento. E eu acho que hoje, por exemplo, as próprias escolas vão ter que começar a trabalhar essa educação da internet, né? Como? Porque está tudo ali. Como é que você interpreta o que é verdade, o que não é, né? Até esse limite entre o que você tem que tomar para si mesmo e o que é natural da rede, né? De compartilhar, de Walter curtir. Araújo, por falar nisso que a Mariana está falando, o que é verdade e o que não é, você também se preocupa e fala assim com os idosos, olha, não acredite em tudo, cuidado com o que vê, porque isso é um fator que eu acho que às vezes pode desestabilizar um pouquinho. Como é que faz em relação a isso? Você fala isso, né? Porque uma das coisas que eu ensino é o cuidado na internet, né? O cuidado nas compras, né? Onde você coloca a sua senha, onde você usa o cartão. Então, isso realmente é um cuidado que eu sempre passo para eles, né? Alguns, inclusive, compram sempre do meu lado. Alguns ainda têm aquela insegurança de comprar sozinho, né? Mas eu tenho que estar passando essas informações, sim, porque é muito importante. Muito importante. Bruno, vamos fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Bom, tem um comentário aqui da Karina Gomes, que ela também faz um outro paralelo do Instagram, que ela diz que o Instagram é a nova revista de celebridades e tudo mais. E ela fala do caso dos digital influencers, que são as pessoas que ganham dinheiro com contas no Instagram, que acabam influenciando um monte de gente, tem isso, né? Eu até brinquei que o paparazzi acabou essa profissão, né? Porque as pessoas hoje postam espontaneamente. Tanto os famosos postam o tempo todo. E essa possibilidade que vem da internet de uma pessoa desconhecida ou comum, como a gente queira dizer, de repente cair nas graças porque achou seus interlocutores, pessoas que talvez não conseguisse achar numa outra mídia e que ali na internet o acesso é rápido, fácil e eficiente, né? E as marcas adoraram isso, né? Claro, que é uma publicidade muito mais barata, né? Bom, gente, dá uma pena danada, mas a gente chegou ao final com a certeza de que, mesmo que a gente tenha evoluído com a tecnologia e tudo funcione tão bem ou até melhor, é indispensável um bom papo, Amém. como o que a Glória gente a Deus, teve isso mesmo. aqui É nessa verdade. tarde. Não é verdade? É verdade. A gente sai tão bem daqui. Eu espero que vocês também tenham gostado muito da nossa conversa. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês Obrigada. mais uma Obrigado a vez. vocês. Pelo convite. Bruno Barros, muito obrigada. A gente está de volta amanhã, não é isso? Sem Censura, às 5 da tarde, ao vivo, aqui na TV Brasil. Não percam, voltem com a gente amanhã. Tchau.